até aqui esse lugar. Nós estamos na nossa igreja matriz em construção, estamos construindo o templo ali em Auma, mas eu já tinha confirmado que estaríamos aqui trazendo a palavra do Senhor. Os irmãos estão lá hoje gravando lá, gravando as sapadas, mas nós viemos aqui trazer a palavra do Senhor nessa noite, nesta manhã, né? E hoje, como é o
que liga-nos da terra até os céus de glória. E quando nós estamos em dificuldade, e não só em dificuldade, para agradecer também, nós dobramos o nosso joelho, ligamos para o Senhor, e Ele prontamente nos atende e está com os seus ouvidos inclinados para ouvir qual é a sua necessidade.
consigo resolver a situação. Porque eu não conversei com Deus. Mas quando nós conversamos com o Senhor é diferente. O Senhor coloca as palavras na nossa boca. O Senhor ele prepara o terreno. O Senhor ele prepara as situações. O Senhor ele prepara a pessoa certa para falar com você. E você recebe a sua vitória. Aleluia! Glória a Jesus! Mas tem que haver comunicação com Deus. Tem que haver oração. Se não houver oração, não tem comunicação com o Senhor. Aleluia!
envia a vitória. Se você tem orado pouco, faça outra mais. Faça conversar mais com Deus. Faça seus problemas para o Senhor. Faça as suas dificuldades, os seus projetos. Qual é o seu projeto? Senhor, eu estou no meu emprego, mas o Senhor está vendo a minha situação. Eu tenho ganhado pouco. Eu quero ajudar mais a sua obra. Eu quero ofertar mais a sua obra. Jesus, me dá uma classificação no meu emprego. Senhor, abre uma porta para mim. Irmãos, o Senhor, Ele vai te conceder. Pede ao Senhor. Pede ao Senhor. Pede a Ele. Pois é Ele que é o dono da vitória. É Ele que pode te enviar a resposta. É só Deus. Não converse os seus problemas, as suas dificuldades com A, com B ou com C. Não! Entra no teu aposento, fecha a tua porta e o teu Pai, aleluia, que vê o que está no teu culto, te recompensará. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Pessoas que ainda não foram batizadas com o Espírito Santo e não têm pedido o batismo com o Espírito Santo, não estão conversando com o Senhor, é Ele que te batiza com o Espírito Santo. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, volta o seu joelho, comece a orar ao Senhor, que Ele vai te batizar com o Espírito Santo com fogo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, Ele é quem pode suprir todas as nossas necessidades. E Ele irá suprir as suas necessidades através da oração. Aleluia. Oração, irmãos, é a chave para vencer. Oração é a chave da vitória. E oração é a chave, mais uma vez eu digo, que abre e que move o coração de Deus. Sendo assim, nós queremos agradecer essa oportunidade maravilhosa. Eu espero que os irmãos fiquem com essa palavra, que essa palavra possa ter uma ação maravilhosa na vida dos irmãos. Com certeza terá.